Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui no mais uma edição Crescendo na Verdade. Essa ferramenta que nós estamos utilizando já, estamos na 5ª edição para estarmos próximos. Essa ferramenta é uma ferramenta semanal, que estamos todas as sexta-feira aqui unidos num só propósito, trazendo a verdade da Palavra de Deus. E hoje eu vou começar falando sobre um assunto, a salvação. A salvação pela graça maravilhosa de Jesus. E eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Eu quero trazer você a compartilhar comigo a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Quero convidar você, nós vamos estar lendo um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma palavra que Paulo utilizou para trazer a revelação da salvação pela graça em Cristo Jesus aos irmãos em Éfeso. E aí eu quero compartilhar com você esta palavra. Primeiro, será que nós temos que ter certeza da nossa salvação? Essa salvação que é dada pela maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor? E eu quero aqui meditar. Primeiro eu quero trazer luz a vocês fazer uma menção de uma história para que vocês possam entender se nós, como cristãos, devemos carregar conosco essa certeza da nossa salvação. Certa feita, um homem com a idade bastante avançada, já sentindo as suas forças a se declinar, ele achou prudente e certo redigir as suas últimas vontades quanto à partida dos seus bens. Ele fez com o máximo de cuidado para distribuir, partilhar os seus bens, dividir os seus bens, dar aos seus herdeiros partes iguais. Mas quando ele chegou no final da edição do seu testamento, redigindo o seu testamento, ele usou a seguinte palavra, dizendo: tenho ainda a declarar que morro pondo a minha confiança nos méritos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e espero ser salvo pela sua graça. Pois bem, essa história desse encerramento, desse testamento que esse homem redigiu, já um senhor, a gente olha que esse homem era, sem dúvida alguma, um crente, um cristão, um servo de Deus. Para ele redigir o testamento e finalizar com essas palavras, é certo que era um crente. Era um crente em Cristo. Mas ele colocou uma frase que me chama a atenção, dizendo assim, ele fala assim: eu morro pondo a minha confiança nos méritos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e espero ser salvo pela graça. Queridos, ele colocou uma incerteza nessa frase dele, porque Deus, ele não quer que nós carregamos nas nossas vidas, servindo a ele, uma dúvida da certeza que nós temos que ter da salvação. Ele falou espero, ele colocando uma incerteza, mas Deus quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação. E é importante isso. Paulo ainda escreve lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Paulo estava dizendo assim: olha, eu quero que vocês saibam que nós temos de Deus uma casa no céu. Paulo ele não falava assim: olha, eu quero que vocês pensem que vocês têm uma casa no céu. Eu quero que vocês imaginem que vocês têm uma casa no céu. Não, Paulo ele fala assim: eu quero que vocês saibam que vocês têm uma casa, uma morada nos céus. Paulo queria que os irmãos aos Coríntios tivessem certeza, que eles levassem a sua vida com convicção. Muitas vezes as pessoas têm vivendo uma vida sem convicção, uma vida incerta, uma vida insegura. E muitas coisas nessa vida vêm para trazer incerteza ao nosso coração, mas a palavra de Deus,
ela traz certeza no nosso coração, e Paulo queria que os irmãos tivessem convicção, e ele falou: eu quero que vocês saibam que existe uma eterna morada no céu preparada para nós. E nós vimos também, João também, um apóstolo de Cristo, um apóstolo amado de Cristo, ele falando na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: essas coisas vos escrevi, a fim de que, para saberdes que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. João, ele estava falando assim: filhinhos, eu quero que vocês tenham certeza, tendes a certeza que vocês têm a vida eterna já garantida em Cristo. Muitas vezes, querido, nós podemos perguntar, falar assim: mas se nós colocarmos em nós que nós temos certeza da nossa salvação, nós vamos estar sendo orgulhosos, sendo prepotentes em pensar dessa forma. Mas, queridos, é só nós, como cristãos, entendermos a graça. Nós temos que entender a graça, entender por que da graça. A salvação, queridos, é pela graça de Jesus Cristo. Paulo, ele fala aos irmãos, aos Efésios, para lembrar que Deus, o que Deus fez por ele. É pela graça que nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos, não é pelo aquilo que nós fazemos, mas sim pelo próprio amor de Deus. O amor de Deus, a Bíblia fala que Deus, ele prova o seu amor para conosco, mesmo ainda nós sendo pecadores. Nós somos pecadores, não somos merecedores da salvação, mas a certeza de salvação não é por nós mesmos, mas a certeza de salvação é pelo aquilo que o Senhor Deus, ele fez. Ele deu o seu Filho unigênito. Então temos que ter a consciência que Deus nos ama. Essa certeza que tem que invadir o nosso coração, de saber que Deus nos ama. Então essa certeza vem de Deus. Tudo vem de Deus. O amor de Deus é tremendamente grande, querido. É tremendamente grande. Ele tem que invadir nosso coração para nós termos essa certeza que esse amor, ele nos constrange, esse amor, ele nos move, esse amor, ele nos faz viver, que nos coloca numa posição que nós temos que não caminhar a nossa vida com dúvidas, né? Mas com certeza. Nós estávamos, queridos, mortos em nossas ofensas, em nossos delitos, em nossos pecados. Não tínhamos vidas em nós mesmos, mas encontramos com Ele. Então, quando nós encontramos com Ele, essa certeza tem que invadir, fazer parte do nosso coração, das nossas vidas. Porque nós nascemos, querido, outrora nós nascemos sem vida. Nós já estávamos condenados à morte, mas Ele é a própria vida. Ele nos deu a vida. Porque a atmosfera aqui, queridos, humana, nós vemos nessa terra que ela é influenciada pelo príncipe desse mundo. O príncipe dessas trevas, ele influencia o ser humano, as pessoas. E as pessoas, o que elas fazem? Elas fazem se corromper. Fica se corrompendo, elas vão se corrompendo aos poucos, que elas acham que pode decidir a vida dela, elas podem tomar uma decisão, e é um engano. As pessoas não podem tomar decisão por si próprias. Tem pessoas que falam: eu não quero Deus, não quero servir a Deus porque eu quero tomar as minhas decisões. Mas nem tudo nós podemos tomar decisões por nós mesmos. Por exemplo, você pode falar para você: eu decidi voar. Você vai conseguir voar? Você não vai conseguir. Então tem muitas coisas que o ser humano é limitado e eles não compreendem, eles acham que a decisão é deles. Você acha que eles falam: eu decido, eu vou decidir? Será que ele fala assim: eu vou decidir viver embaixo d'água? Será que ele consegue viver? Então as nossas decisões não são decisões assim que a gente pode tomar da maneira que a gente quer, da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente pensa que pode. Mas nós podemos em Cristo. Isso que nós devemos que ter, essa certeza que nós podemos em Cristo. Por nós mesmos a gente não pode. E aí nós vemos aqui que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas mazelas, em nossos delitos. E eu faço assim, fica uma pergunta: você já gostou de alguém que não amasse você? Você já gostou de alguém que detestasse você? Que faria o mal para você? Você já gostou dessa pessoa? Assim, você falou: eu gosto dessa pessoa, essa pessoa faz mal para mim, essa pessoa me abandona, essa pessoa me agride com palavras, essas pessoas me agridem com seus atos.
Será que você teria essa capacidade de amar uma pessoa que faz isso por você? Mas Deus fez isso por nós. Mesmo ainda nós sendo pecadores, mesmo ainda nós virando as costas para Ele, mesmo ainda ignorando os feitos que Ele fez, mesmo ainda nós não querendo saber que Ele mandou seu Filho se sacrificar por nós, Ele amou a nós, Ele traçou um plano de salvação para nós. Então a salvação, ela tem que invadir o nosso coração para que nós possamos ter certeza dessa maravilhosa graça. E nós somos salvos pela graça. Muitas vezes não compreendemos o que significa a palavra graça. Às vezes a pessoa, os teólogos, as pessoas querem falar assim, ó, graça significa favor imerecido. É correto essa afirmação? É correto. Por quê? Porque é uma fala que vai fazer com que a gente tenta interpretar a palavra graça de uma forma bem rasa, bem superficial, porque a palavra graça é muito mais abrangente, muito mais profunda. E a palavra graça, a gente não tem nem compreensão disso. A palavra graça é saber, é você poder suportar aquelas pessoas que te ferem, aquelas pessoas que te machucam. Você consegue suportar isso? A palavra graça é mais profundo que isso. Por isso que as pessoas falam, olha, é favor imerecido. Nós não merecemos, com certeza nós não merecemos. Mas compreender a graça, querido, é uma capacidade que não foi dada a um ser humano. Nós não podemos, assim, a sua essência, compreender a palavra graça. Porque a palavra graça é muito mais abrangente daquilo que nós pensamos. Então isso aí não foi dado para nós, porque nós vivemos relacionamento, às vezes, vazios da graça, vazios, sem Deus, sem a graça de Deus, porque perdoamos pouco, tão pouco nós perdoamos e achamos que nós entendemos da graça, mas entender da graça é muito difícil. É necessário a gente aceitar a graça de Deus, deixar que ela invada o nosso coração, porque Deus deu a vida para nós enquanto nós estávamos mortos, nós ofendia Ele. Quando nós tornamos pai, querido, quando nós se tornamos pais, aí, ou mães, a gente começa a compreender a graça de Deus. Porque muitas vezes nós temos nossos filhos, nós sempre vamos amar os nossos filhos. E amando os nossos filhos às vezes vão ser rebeldes, às vezes vão fazer algumas coisas. Tem filhos que abandonam a casa, vai embora e os pais ficam orando pelos filhos, ficam intercedendo por ele para que Deus possa ter misericórdia. Isso aí é um mínimo, é uma parte da graça para que a gente possa entender. Nós, como pais, fazemos o melhor para os nossos filhos. Isso é partículas da graça. A graça de Deus é muito mais do que um amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. A graça de Deus é muito mais. Ela é maravilhosa, a graça de Deus. E Deus é bom o tempo todo, querido. Deus é bom o tempo todo. Ele enviou seu Filho para que pudesse morrer por nós, mesmo ainda a gente não sendo merecedor. E a morte na cruz me faz deparar com o meu pecado. A morte da cruz me faz deparar com o meu pecado. Ali não está o meu valor. Ali não está o meu valor. Mas ali eu consigo enxergar o meu pecado, a minha morte. Falando assim, ó, era para mim estar no lugar dele. Porque Cristo não pecou, mas ele morreu sem merecer. Ele não precisava morrer, mas ele morreu por nós. Sabe o que significa isso? Graça. Graça maravilhosa de Cristo. E porque ele vive, queridos, hoje nós vemos que ele vive, a gente vive pela graça. E aí nós temos, quando a gente vive pela graça, a gente tem que obter essa certeza, aguardar a eternidade nele, aguardar a salvação nele. E essa salvação, ela não pode estar distante de nós. Essa salvação, ela tem que invadir a nós. Por isso que nós temos que ter a certeza da salvação. O salmista, ele fala assim, não há um justo sequer, mas Deus, ele é tremendo, ele se revela para nós. A ganância dos homens, os homens se revelam através da sua ganância. Os homens se revelam através da sua ganância no mercado.
na ditadura, se revela no comunismo, se revela assim pelo liberalismo. As pessoas se revelam também em toda forma errada. E o nosso problema não está no sistema. Muitas vezes a pessoa fala, o problema está no sistema. O problema não está no sistema, o problema está no homem, está no ser humano. O ser humano, ele deixa de obter a graça, nega a graça de Deus, rejeita a graça de Deus, e ele se revela quando usa o dinheiro mal. A pessoa faz coisas erradas, a pessoa que está fora da graça de Deus. A maldade do ser humano, ela não está baseada na sua educação. Tem gente que é educado, mas não tem bom caráter. Então, a bondade do ser humano, ela não está revelada, né, na sua educação ou a maldade, mas sim no seu caráter. A gente vê o caráter da pessoa, se ela é boa ou ela é ruim, mas não pela sua educação. Ela pode ter a melhor faculdade, mas tem que ter caráter. Isso que nós podemos entender. E só poderemos entender o amor de Deus quando entendemos que somos pecadores. Temos que falar, somos pecadores, não somos merecedores dessa graça, dessa salvação que veio para nós, mas nós precisamos entender o amor de Deus, que Deus nos amou, veio se assemelhar a mim na sua morte, por sua graça, Morreu como eu morreria, morreu como eu deveria morrer, mas aí a gente vai estar entendendo que o Cristo se assemelhou a nós na morte pela sua graça. Nós já vamos estar encerrando mais um período aqui. Versículo 8 e 9, Paulo ele fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa expressão, pela graça sois salvos, Paulo ainda fala que é dom de Deus. Dom, querida. Dom que Paulo ele fala é um presente, é uma dádiva que Deus dá. Não somos merecedores, porque presente não se dá só porque merece. O ser humano presenteia porque talvez acha que ele merece, mas o dom de Deus é uma dádiva de Deus, mesmo nós não merecemos. Todos nós pecamos, estavam mortos. Ele nos deu gratuitamente essa salvação. Então, a salvação é dom, é presente que Deus deu para nossas vidas. E eu quero contextualizar uma coisa aqui. Nada do que fizéssemos adiantaria, porque estávamos mortos. Nada do que nós fizéssemos adiantaria, porque estávamos mortos. Ele morreu por mim, sem que eu pedisse, porque ninguém imaginava que um Deus poderia se tornar homem e morrer por nós. Então a gente não pediu, mas ele fez porque ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para nós crermos nele e aceitarmos essa salvação pela graça. Aliás, ele que convence a gente do pecado. Então nós não somos merecedores. Às vezes a gente fala assim, eu sou salvo porque eu aceitei a Cristo. Mas nós não temos nenhum mérito, porque ele que convence a gente do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então nós não temos mérito nisso. Se falarmos tudo isso é porque eu criei, não é mérito, porque fé também é dom de Deus. A salvação é pela maravilhosa graça de Deus. Ele nos dá a palavra, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Agora, queridos, quando nós entendemos dessa salvação, é porque nós somos gratos a Deus, porque Deus ele fez com que nós ouvíssemos. Os nossos olhos, as escamas caíssem. Não fomos nós que fizemos as escamas cair dos nossos olhos, mas o próprio Deus que fez isso. Foi Cristo que veio, e como verbo de Deus. Mas o mais importante, a salvação é um presente dos céus. E nós temos que ser gratos e aprimorarmos ela. Temos que orar sim, temos que viver em jejum e oração, mas não é pelo nosso jejum e nossa oração que nós vamos alcançar, nós alcançamos a salvação. Não são méritos, nós não pagamos a salvação. A graça, nós não pagamos a graça. A graça, ela é favor imerecido, é favor que Deus nos deu. Você deve ser uma pessoa de bom coração, deve ser uma pessoa generosa, que
contribui, que ajuda. Mas quem coloca o sacrifício, uma frase, quem coloca o sacrifício diante de um Deus para ser agraciado, joga fora o sacrifício que Cristo fez. Então, nós não devemos fazer para ser agraciado, nós devemos fazer porque nós já somos agraciados, somos alcançados pela maravilhosa graça. E para nós encerrarmos, é a graça que produz o sacrifício dele em nós, a oferta dele entregue para nós. A maravilhosa graça de Deus demonstra como Deus nos amou. Estávamos mortos, queridos. No versículo 10 fala, estavam mortos, mas nós somos nascidos de Deus, feitos para reproduzir a graça e temos que repartir essa graça maravilhosa de Deus. Alcance essa certeza da salvação em Cristo Jesus, porque pela maravilhosa graça nós somos salvos. Amém? Gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero que o Senhor entre, Senhor, no coração de cada um dos ouvintes, Senhor, das pessoas que partilharam desse vídeo e agora estão ali, Senhor, sedento de entender, Senhor, os princípios e os valores da sua palavra, que nós possamos enxergar que o Senhor, Ele morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, pela maravilhosa graça, e fomos alcançados pela sua graça, não tínhamos méritos, estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Hoje nós podemos dizer, pela graça eu sou salvo. A certeza de salvação entrou nas nossas vidas e hoje nós glorificamos a Deus por essa maravilhosa graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Abençoe esse ouvinte para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, nós chegamos no final de mais uma edição Crescendo na Verdade. Eu quero convidar você a fazer parte do nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, mandando também as mensagens, compartilhando as mensagens, deixando seus relatos, seus comentários. Eu quero agradecer os irmãos que têm deixado seus relatos, têm dado lá o like ali, colocando que gostou da mensagem. Eu quero que vocês compartilhem também com seus amigos, irmãos, para que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas aqui. Deus abençoe vocês. Quero que vocês façam parte da programação da nossa igreja e se inscrevam no nosso canal, a de Belém Aracium. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Aqui foi mais um momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe.